Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. É uma gloriosa, imensa satisfação poder chegar aqui diante de tão preciosidade, né? diante de tanta grandeza que o Espírito Santo revela para não só compartilhar, mas para contribuir para o reino do Senhor Jesus Cristo. Porque para Ele, a Ele dele, seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu neste vídeo já quero agradecer a você que é inscrito aqui no meu canal. Seja sempre bem-vindo, compartilhe o meu canal, sempre que você puder, venha aqui, analise os vídeos, assista aos vídeos, deixe o seu like, comente, pois você vai estar ajudando muito o trabalho que nós desempenhamos com muito carinho para você. Estou aqui no meu estúdio com a minha biblioteca, né? Que sempre é um prazer poder desfrutar dos livros que o Senhor tem nos agraciado, com toda sorte de bênção. Além dos livros, nós glorificamos a Deus de forma muito especial pela sua presença, né? Pela intimidade que o Espírito Santo ele nos concede ter através de oração, através de uma vida regada de consagração, né? Uma vida de jejum, uma vida realmente consagrada ao Senhor, porque é realmente uma tarefa espinhosa transmitir e falar de Jesus, né? Nós somos só a Escritura, nós falamos só pela palavra, todo o nosso argumento ele vem da palavra de Deus. Nós aqui não inventamos nada, tudo é revelado pelo Espírito Santo de Deus. E eu, com muita alegria, faço aqui questão de chamar você até o final do vídeo e deixar aquele convite. Você que está pela primeira vez, fica comigo até o final, tá vendo aqui embaixo? Se inscreva no meu canal, compartilhe o nosso canal e deixa um like, para o YouTube entender que este vídeo está sendo proveitoso para você, tá bom? Você não esquece não, deixa um like, ajuda o pastor, você é um canal de bênção, você está na minha oração. As minhas humildes orações eu não esqueço e com certeza lembro sempre da sua casa, da sua família. Hoje eu tenho algo para falar muito forte, sempre o assunto são assuntos fortes, assuntos relevantes, assuntos que traz para nós um grande crescimento. Eu quero falar justamente do Evangelho segundo escreve Marcos, né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreve o nosso irmão Marcos. Já eu vou dar a temática para nós, mas vamos partir hoje deste versículo, segundo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista Marcos. Capítulo de número 16, apenas um versículo, verso 15, diz assim: E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui é um versículo que, junto com este escritor evangelista Marcos, compartilha também o evangelista Mateus. Já Lucas e João não trata esta ordenância de Jesus Cristo, né, de forma prioritária nos seus evangelhos. Já Mateus e Marcos, eles priorizam, deixando enfaticamente essa ordenância de Jesus Cristo aos seus discípulos, que seriam agora realmente todo o espelho do crescimento da igreja. Seria um reflexo, seria o exemplo, seriam categorizados como os mentores, os mestres do crescimento da igreja, né? Uma vez que Jesus chegou a dizer a Pedro que a igreja seria edificada sobre a rocha, a pedra angular de esquina, chamado Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevaleceriam. Antes da sua ascensão, durante esses 40 dias que Jesus permeou Jerusalém, ele apareceu aos seus discípulos, né?
e para mais de 500 discípulos durante 40 dias, mostrando que ele havera ressuscitado. E antes de partir, de deixar e assumir o corpo glorificado, né? Deixar a terra e ser assunto aos céus. Atos fala muito sobre isso, Lucas fala também sobre isso, mas claro que os evangelistas, como Mateus e Marcos também, mas o assunto é que Jesus deixa uma ordenança. Ele reúne os discípulos e então ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordenança que nós chamamos de ordenança missiológica. Chamamos de uma ordenança prioritária da igreja: pregar o evangelho, fazer discípulos, ganhar almas para Jesus. A igreja está envolta, incumbida desta ordenança. Ninguém que serve a Cristo, ninguém que aceita Cristo, ninguém que se diz cristão pode omitir, pode se ausentar deste compromisso. Este é um compromisso que é gravado, marcado. Ele é o crivo peculiar da igreja em seu trabalho, em sua eficiência e em seu compromisso. Ide por todo o mundo. A igreja, ela recebe, por meio dessa ordenança aos discípulos, a continuidade de pregar o evangelho a toda criatura. Mas o meu tema para nós aqui, já quero pedir que você pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, seu lápis, e nós vamos degustar algumas revelações de Deus dentro destas 3 letras id. Logo, o meu vídeo aqui é falar sobre o significado do id de Jesus. Qual o significado do id de Jesus? Essa palavra id, ela é composta de 3 letras: o i, o d e o e. Logo, essas 3 letras são muito pesadas. Há um poder extremo sobre essas 3 letras. Há uma revelação extraordinária sobre essas 3 letras. Essa palavra id não é apenas ir, vai, vão, como muitos entendem. Estão achando que realmente este id não existe nenhuma evidência revelativa e estão atraindo mensagens, divulgações do cristianismo como verdadeiras heresias e não tem nenhum peso de conhecimento do que tange a estas 3 letras que são poderosas e que saíram do lábio de Jesus com um poder tremendo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Bom, qual o significado da palavra id, dessas 3 letras I, D e E? Para continuarmos, quero com muito carinho convidar você, deixa um like, ajude o nosso canal, em nome de Jesus. Você é uma ferramenta de Deus. Está vendo aqui embaixo? Se inscreva no meu canal, não só assista, dê esse presente ao pastor aqui que vos fala a respeito de revelações bíblicas, tá? Que são construídas pela capacitação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o id, ele trabalha 3 grandes revelações. Primeiro, a igreja. O I fala da igreja. O D fala da igreja discipulada. E o E fala da igreja discipulada no evangelho. Então, a igreja discipulada no evangelho. Então, o primeiro ponto é que a igreja, esse I, ele fala da igreja. Ninguém pode ir sem ser igreja. Primeiro, para ir. Ninguém pode falar do que não é.
Então, ir, igreja. Discipulado fala de ser discípulo, né? Esse discípulo, logo nós vamos entrar sobre essas prioridades, esses seus significados, né? Então, discípulos, discipulada. A igreja precisa ser igreja, ser discipulada no questão de aprendizado, de conhecer a mensagem salvífica de uma forma contextualizada. E, por seu fim, esse conhecimento será abrangido justamente sobre a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ide, igreja discipulada no Evangelho. Essas 3 letras, ide, também há um peso dentro do que eu acabei de dizer. Primeiro, instrução. Segundo, discípulos. Terceiro, evangelho. Fazendo o contexto de tudo isso, Jesus estava dizendo que para pregar o evangelho a toda a criatura, precisa ser igreja, precisa ser discipulada e precisa ser pelo evangelho. Precisa ser instruída, precisa ser discípulos e precisa conhecer o evangelho, falar do evangelho. Logo, eu já tenho algumas coisas para nós atrair aqui a atenção de vocês, justamente com a questão de instrução, o I de instrução. É importante conhecer, aprender. A palavra instrução, ela é realmente uma palavra que fala de conhecer a palavra, de conhecer a lei do Senhor, conhecer os mandamentos, a aliança do Senhor, os estatutos do Senhor. Nós que queremos pregar o evangelho a toda criatura, precisamos conhecer. Eu tenho alguns textos como Provérbios, capítulo 19, 20 e 21, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você pode depois examinar esses textos. Salmo 78, verso 1, até mesmo ao verso 4. Temos um texto-chave, um clássico, Romanos 15, verso 4. Colossenses, capítulo 3, verso 16. 2 João, capítulo 1, verso 9. E também, para um resumo preterioso, nós temos 2 Pedro 3 e 18, que fala de crescer na graça e no conhecimento. Provérbios 4, 13 e 14 são textos que vão alimentando esta questão de sermos instruídos. A instrução, aprender, sentar para ouvir, sentar para aprender, participar de escola dominical, crescer, conhecer, fazer um curso teológico, não é só abrir a boca e falar, não é só apenas realmente deixa que o Espírito fala sem você saber, sem você conhecer. Ninguém dirige um carro sem antes aprender todas as regras de trânsito. Nenhum médico assume, né, o seu profissionalismo, nenhum advogado, ninguém que se forma em cursos profissionalizantes assume praticamente o seu trabalho sem antes aprender as regras da teoria. Tá? Então, ninguém vai para uma prática sem antes uma regra de teoria. Isso é importante guardarmos. Tem muita gente dizendo não, o que importa é abrir a boca e falar, o Espírito Santo enche a sua boca, não precisa ler a Bíblia, não precisa meditar, isso aí não é coisa para nós. Então, esses ensinos são ensinos leigos, nécios e ignorantes. A instrução, Jesus estava dizendo, ide e sejam instruídos, conheçam. Por exemplo, Romanos 10 e 14 e 14, você pode ler que você vai ver como Atos capítulo 8, versículo 30, versículo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, você vai ler esses versículos de Atos capítulo 8, você vai ver que Filipe, ele é chamado pelo Espírito Santo a encostar a sua carruagem ao eunuco, porque o eunuco estava lendo e não estava entendendo nada, né? E quando Filipe chega, pergunta, você entende o que você está lendo? É mesmo assunto de Romanos 10 e 14. Como vou pregar se não tem ninguém para ouvir? E como vou entender se não tem ninguém que pregue? Então, o próprio eunuco diz, Felipe, eu não consigo entender. Como eu vou entender se não tem ninguém que ensine? E Felipe ensinou.
Mas por que Felipe ensinou? Porque Felipe conhecia, Felipe meditava, Felipe foi instruído. Então, a instrução é o primeiro contexto para este nosso assunto. Não adianta querer ir sem buscar uma capa. Ah, mas Deus capacita. Deus capacita se você buscar, se você ir atrás, se você comprar livros, ler a Bíblia, né? Não quer ler livro, mas leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia, examine a palavra, busque de Deus, não seja orgulhoso a ponto de desprezar grandes mestres que Deus levanta e acha que você pode saber sozinho. Deus tem mestres, porque isso é bíblico, que Deus levanta mestres, tá? E eu digo isso com muita humildade. Por exemplo, o verbo instruir vem do hebraico, né, que quer dizer iahá, que quer dizer orientar, ensinar, que é o mesmo termo lekar, que quer dizer ensinamento e aceitação. Esse termo aqui no grego vem de paideuo, que quer dizer instruir, castigar, disciplinar, ou catequé, que quer dizer ensinar oralmente, instruir. Então nós temos aqui praticamente essa atenção, esta obrigação de, como cristão, conhecer. Por que nasce heresias, costumes? Por que nasce um monte de ensinamentos por aí que estão colocando como doutrina e não são doutrinas? São costumes de homens. Porque justamente ninguém quer se submeter a aprender, a conhecer, né? Inclusive é importante salientar que o costume dos judeus, aos 5, 6 anos, as crianças já vão, né, aprender com os rabinos. E se for bem dedicado, de 14 a 16 anos já são internados e ficam aos pés dos rabinos para também tornar-se rabino, né? Então a instrução é o primeiro ponto para nós aqui, tá? O segundo ponto para nós é falar de discípulo, né? O D aqui fala de discípulo, né? Todo que quer pregar o evangelho precisa ser discípulo. A palavra no hebraico discípulo aqui vem de talmidim, que quer dizer aprendiz, né? Inclusive eu acabei de falar que na cultura, esse aprendiz, na cultura judaica, ele vem desde os 5, 6 anos ali. Observe que Jesus já estava no meio dos doutores com 12 anos, todo mundo se espantava com a sabedoria que ele tinha, né? Então, aprendiz, né? Que é também no grego chamado de mimeomai, que quer dizer imitar. Por isso que Paulo diz, sede os meus imitadores, né? Isso aqui é no termo mimeomai, que quer dizer imite-me como eu imito a Cristo. Quer ser meu discípulo? Então seja, porque eu garanto que eu estou imitando a Cristo, tá? Eu tenho alguns textos, né? E aqui essa palavra discípulo vem de aluno, aceitação para aprender, ser um verdadeiro seguidor. Vamos aqui então resumir. Discípulo aqui fala de seguidor, aquele que imita ao seu mestre. Logo, o nosso mestre é Cristo. E por meio de Cristo nós aprendemos todos os seus ensinamentos, meditando em sua palavra e ouvindo seus ensinamentos. Logo, um texto-chave aqui, além de falar que discípulo é aluno, é aprendiz, é seguidor, um texto-chave, Mateus 10, versículo 38, João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 32, Mateus 5, verso 16, 1 Coríntios 11, verso 1, João, capítulo 14, verso 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Lucas 6, verso 40, primeira epístola de João, capítulo 2, do verso 3 ao 6, e João, Evangelho, capítulo 13, verso 35. Observe que aqui nós temos uma obrigação de sermos seguidores. Ninguém pode pregar o Evangelho a toda criatura se não conhecer aquilo, né? Você pode ver que o vendedor, para vender a sua mercadoria, precisa conhecer o produto, e nós precisamos conhecer para não falarmos heresias, né? Tem muita gente já condenando, aquele vai para o inferno, você vai para o inferno. Não, você já está condenado. Tem gente pregando, falando de Jesus, usando o nome mais do diabo do que de Jesus, enfim.
com falta de sabedoria, achando que está falando, que é fervoroso, é pentecostal e não sabe nem o que está falando, porque não procura conhecimento. E ele não, nesse caso, ele não é discípulo, porque o discípulo é seguidor. Jesus ensinou a nós seguirmos a ele. E esse segmento está dentro dos contextos que eu acabei de deixar para você, tá bom? Então, discípulo é aquele que segue, imita a Jesus Cristo, tá? Em todos os aspectos, tá? E o terceiro, para nós fecharmos este vídeo, é evangelho. A palavra evangelho vem do hebraico besorá, que quer dizer boas novas, que também vem do evangelho koiné, né, do grego koiné, que quer dizer evangelion, que quer dizer, na verdade vem de duas palavras, né? O bom e mensagem. Então logo vem de anunciar palavras boas, proclamar o que é bom, né? Aquilo que foi o bom acontecido, uma mensagem boa, né? Então nós temos aqui alguns textos. Evangelho aqui fala, né, de palavra de Deus, mensagem da cruz, né? Ah, mas a mensagem é simples, é só falar que Jesus salva, Jesus ama. Gente, há muito mais seriedade em pregar, em falar de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos sim ter fundamentos doutrinários, principalmente da questão da doutrina sistemática, que são doutrina soteriológica, hamartiológica, são doutrina eclesiológica, são doutrina paracletológica, são doutrina escatológica, são doutrina angelológica, são doutrina, eu digo em todas as questões, tá? Eu digo missiológica, em todas as questões de doutrina sistemática. Precisamos conhecer as Escrituras dentro de suas doutrinas, né, sistemática, para que a gente não misture assuntos, não crie heresia e saiba ganhar almas sem escandalizar a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versos 10, Mateus 10 e 7, temos 1 Pedro 2 e 9, Romanos 1, 16 e 17, 1 Coríntios 1 e 17, Romanos capítulo 10, do 14 ao 17, 2 Timóteo 4 e 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 ao 24, o profeta Isaías também é um clássico, 61, versículo 1 ao 3, como 2 Timóteo, que também é outro texto clássico, 2 Timóteo 2, verso 15, Mateus, outro clássico, 28, 18 ao 20. Gente, observe que essa sigla, o significado da sigla ID, ela é muito forte, né? Então, instrução, discípulo e evangelho, como igreja discipulada no evangelho. Então, ninguém pode ganhar almas dependendo apenas do que é sobrenatural. Ah, o Espírito Santo, eu aceitei Jesus, agora ele fala, agora ele... Não, é preciso buscar em oração, é preciso buscar em santificação, é preciso buscar com a vida consagrada, com tempo maravilhoso. Digo que, se for possível, o tempo que você mais conseguir fazer de leitura, meditação da palavra, buscando bons dicionários, buscando boas enciclopédias, descobrindo, indo atrás de grandes mestres, fontes de homens que receberam a graça de Deus. E nessa humildade que você abraça, você vai crescendo, né? Então, tem gente aí que ele mais mata almas do que ganha almas. E nós temos que aprender isso com muito cuidado. Que esse ide proclamar, observe, ide por todo mundo, aí vem o vírgula, né? Tem uma vírgula ali. Observe que essa vírgula faz uma parada, né? Pregai o evangelho a toda criatura. Como pregar se você ainda não foi instruído, não aceita a instrução, cria sua própria doutrina, sua própria forma de achar? É um achismo ultimamente que tem pesado no meio das igrejas, né? Então, como você quer se você não é? E não é um discípulo, um seguidor a nível do que um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ser para ganhar almas, né? Então não é assim não. Ah, eu vou contar meu testemunho e vai dar certo. Ah, eu vou falar que Jesus ama. Não. Por mais que isso seja simples, realmente, pregar o evangelho é simples. Não estou fazendo aqui uma apologia para uma tempestade no copo de água, dizendo que, pregando aqui, dizendo que é complicado falar de Jesus. Não é isso. Não é complicado. Porém,
é importante entender que Jesus estava classificando 3 letras em uma palavra com muito peso: instrução, discipulado, instrução, discípulo e evangelho. Tá? Então eu deixo aqui, se você gostou, deixa um like, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Eu agradeço muito mesmo, já vou fechando aqui esse momento com vocês e vamos para o próximo vídeo, que também vai ser bom, logo uma temática nova, já chega no seu celular aí, no seu computador, avisando, ó, o pastor Abimael lançou um novo vídeo, tá bom? Se inscreva e deixa um like, em nome de Jesus. Fique comigo em todos os vídeos. Um abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.